No vasto e resplandecente cenário do Egito Antigo, onde o ouro brilhava sob o intenso sol do deserto e as sombras dos mistérios antigos se estendiam por gerações, surge a figura fascinante de José. Um homem que, de escravo a governador, viveu uma vida marcada por reviravoltas extraordinárias e desafios que testaram sua fé e resiliência. Mas como terminou a jornada desse personagem que tanto influenciou a história do povo hebreu e do Egito? Prepare-se para adentrar uma narrativa de intriga e esperança, onde o fim da vida de José não é apenas um evento, mas um momento carregado de simbolismo e legado. Enquanto o Egito lamentava, os céus estavam prestes a revelar um segredo que os séculos tentaram esconder. José, conhecido por sua habilidade de interpretar sonhos e sua inabalável integridade, viveu uma vida que refletia a sabedoria das Escrituras. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Essa confiança inabalável guiou José em seus momentos mais sômbrios e o elevou a alturas inimagináveis. Junte-se a nós enquanto desvendamos os últimos capítulos de sua vida, uma história de dilemas e revelações, onde cada decisão de José ressoava com a promessa de um futuro que ele, mesmo em seus últimos momentos, continuava a moldar. Uma história onde o mistério encontra a esperança e onde o legado de um homem desafia as areias do tempo. Na vastidão do crepúsculo egípcio, onde o sol se despedia com um abraço cálido e efêmero, José sentiu uma conexão profunda com o cosmos. A paleta de cores do firmamento refletia o turbilhão de emoções que habitavam seu coração. Ele era um homem marcado pelo tempo. Suas rugas eram como pergaminhos onde se escreviam histórias de luta, fé e redenção. Enquanto seus pés deslizavam sobre o mármore frio do palácio, José ponderava sobre as encruzilhadas de sua vida. Lembrou-se de quando fora lançado à prisão e como a fé o sustentou naquele abismo de incertezas, refletindo as palavras de Jó, capítulo 1, versículo 1, onde a integridade é testada pelo infortúnio. Ele buscava compreender o propósito divino em cada provação enfrentada, um mosaico de destinos que o tornara o que era. Mas naquela noite algo lhe perturbava. Uma sombra imperceptível parecia murmurar segredos dos corredores ancestrais do tempo. José, aquele que interpretara os sonhos de Faraó, agora se via envolto em um mistério que sua mente não podia decifrar. Sentia como se o destino, sempre um passo à frente, estivesse premeditando um desfecho que ele não podia controlar. O vento sussurrava entre as colunas do palácio, como se carregasse consigo murmúrios de eras passadas. José pensava em seus irmãos, na complexa tapeçaria de traição e perdão que os unira novamente. Recordou-se das lágrimas que derramara ao vê-los pela primeira vez após tantos anos, um momento tão poderoso quanto a narrativa de Gênesis capítulo 45, versículo 1, onde a revelação e a reconciliação se entrelaçam como raízes de uma árvore antiga. Agora, com a noite se aprofundando, José fechou os olhos e respirou fundo. Tentava ouvir a voz de Deus no silêncio, procurando orientação para o que sentia ser um crepúsculo não apenas do dia, mas de sua própria jornada na terra. O horizonte prometia desvendar um segredo que os séculos tentaram enterrar sob as areias do tempo. Num sussurro quase imperceptível, a noite prometia respostas, mas também novas perguntas. O coração de José batia com a certeza de que, embora o fim de sua história estivesse próximo, a trama do mistério apenas começava a se desdobrar, como uma flor que se recusa a murchar antes da chegada do orvalho. E assim, com o coração repleto de perguntas sem respostas, José continuou sua caminhada, sem saber que a próxima curva do destino guardava revelações que ecoariam por gerações. A noite era um oceano profundo e silencioso, salpicado de estrelas que piscavam como olhos vigilantes. José, em seus aposentos, parecia flutuar nesse mar etéreo, a mente viajando pelas constelações de suas lembranças. Suas mãos descansavam sobre um rolo de papiro, mas seu coração estava preso nas histórias que aquele papiro não contava. O tempo de José estava se esgotando, como areia que escorre por entre os dedos de uma ampulheta, e a urgência de resolver o enigma em torno de sua mãe, Raquel, era um fogo que ardia silenciosamente dentro dele. Ao recordar as palavras de Jacó, um eco do passado ressoou em sua mente.
Gênesis capítulo 49, versículo 33. Quando Jacó acabou de dar instruções aos seus filhos, ele recolheu os pés na cama, respirou fundo e foi reunido aos seus antepassados. A morte de seu pai havia sido serena, mas também deixara um vazio e perguntas sem respostas que José agora sentia ser seu dever responder. Como poderia ele partir sem antes iluminar as sombras que cobriam a memória de Raquel? José, com um semblante sereno, mas olhos carregados de determinação, chamou seus irmãos para partilhar esse momento de revelação. Eles entraram um a um, como se fossem estrelas sendo atraídas para a órbita de um planeta maior. Seus rostos mostravam a curiosidade e a reverência que sempre tiveram por aquele que era o pilar da família. Há algo sobre nossa mãe, Raquel, que precisa ser desenterrado do labirinto do tempo, começou José, sua voz como uma brisa que carrega o aroma de um segredo antigo. Salmos capítulo 22, versículo 24. Pois ele não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu clamor por socorro. Assim é minha busca, irmãos. Desejo ouvir o clamor de nossa mãe e trazer à luz aquilo que foi esquecido. Os irmãos ouviram em silêncio respeitoso, capturados pela gravidade do momento. Era como se o próprio tempo tivesse suspendido sua marcha, esperando pela revelação que se seguiria. José os observou atentamente, percebendo em seus olhos um reflexo das próprias dúvidas e temores que ele carregava. Ele sabia que abrir essa porta poderia trazer tanto luz quanto sombras. E assim, enquanto a lua lançava sua pálida luz no aposento, José começou a contar sobre os fragmentos de histórias que havia coletado ao longo dos anos, cada pedaço como um fio de ouro, esperando ser tecido na tapeçaria da verdade. Mas antes que pudesse continuar, um súbito ruído quebrou o encanto da noite, um som distante, quase imperceptível, mas que trazia consigo a promessa de que mais mistérios estavam prestes a emergir do véu do tempo. O silêncio na sala era quase ensurdecedor, um oceano de palavras não ditas entre os irmãos. José, agora um homem que carregava em seus ombros o peso de sonhos e realizações, se via preso entre o passado doloroso e um futuro incerto. Era como se cada olhar, cada gesto ali presente fosse uma ponte entre tempos distintos, onde o presente se misturava com as sombras do passado. Enquanto José relatava suas descobertas sobre Raquel, ele não pôde deixar de se sentir como Jó, que carregava a dor de perdas e ainda assim encontrava força em sua fé. Assim como é dito em Jó capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus. Eu também devo seguir meu caminho, mesmo que cercado por incertezas, pensou José, encontrando uma quietude interior em meio ao tumulto emocional. Os irmãos, por sua vez, sentiam-se como as árvores no deserto de Canaã, retorcidas pelo vento do tempo, mas ainda de pé, prontas para enfrentar mais uma tempestade. As memórias de Raquel eram como estrelas perdidas no vasto céu de suas lembranças, e José ansiava por trazer à luz o que há muito havia se perdido nas areias do tempo. Estas não eram apenas memórias pessoais. Eram fragmentos de uma história familiar que precisava ser completada. Cada passo naquela jornada para encontrar os restos de Raquel era uma dança delicada entre a dor e a esperança. Era como se a própria terra prometida estivesse sussurrando segredos antigos, ecos de uma promessa divina que deveria ser cumprida. Havia um senso de propósito que transcendeu o entendimento humano, uma missão que pedia mais do que palavras, mas ações firmes e decididas. E assim, com o coração pesado, mas determinado, José e seus irmãos começaram a traçar um plano. A cada detalhe discutido, José sentia a presença de Raquel mais próxima, como se sua alma estivesse guiando seus passos. Devemos permanecer fiéis à nossa causa, ele declarou, suas palavras ecoando como um cântico antigo carregado pelas brisas do deserto. Mas, como sempre, o destino tinha seus próprios planos. As nuvens de incerteza começavam a se formar no horizonte, prometendo desafios que testariam não apenas sua fé, mas também os laços que os uniam. E enquanto se preparavam para o que estava por vir, uma pergunta pairava no ar, como um enigma não resolvido.
Quais segredos ainda estavam enterrados sob as areias do tempo, esperando para serem desvendados? A jornada pelo deserto era mais do que uma travessia física. Era uma peregrinação pela alma, onde cada grão de areia parecia conter segredos do passado. José liderava seus irmãos, cada passo ressoando como um murmúrio das gerações. As dunas ondulantes dançavam sob o sol escaldante, lembrando-o de suas próprias tribulações, como se o deserto estivesse contando a sua história. Em meio a esse cenário árido, José refletia sobre sua vida, lembrando-se do dia em que foi vendido como escravo, traído por aqueles que agora caminhavam ao seu lado. Naquele momento, Jó capítulo 1, versículo 21 veio à mente. Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A escuridão da noite transformava o deserto em um oceano de estrelas, cada uma testemunha silenciosa das orações sussurradas de José. Ele buscava orientação, desejando compreender o propósito maior por trás de seus desafios. A brisa noturna parecia trazer respostas, sussurrando as verdades antigas que ele tanto ansiava decifrar. Era como se o deserto estivesse se tornando um espelho de sua própria alma, refletindo tanto suas dúvidas quanto sua fé. Durante uma parada, um dos irmãos, sentindo o peso de seus próprios pecados, aproximou-se de José. O momento era carregado de tensão e arrependimento, e o silêncio entre eles era quebrado apenas pelo som distante de um vento solitário. José se lembrou de Gênesis capítulo 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Essas palavras pareceram se materializar entre eles, oferecendo um vislumbre de redenção e cura. A jornada avançava, e a promessa de um santuário que guardava os segredos do tempo se tornava uma obsessão. Cada membro do grupo estava imerso em suas próprias reflexões, encontrando no deserto um espaço para confrontar suas falhas e esperanças. José, especialmente, sentia uma transformação interior, como se as areias estivessem reformulando sua essência. Porém, pressentiam que não estavam sozinhos. Havia um mistério no ar, algo que os observava, um segredo entre as sombras das dunas que esperava ser revelado. José sabia que a travessia estava longe de seu fim e que cada passo o levava mais perto de um destino desconhecido, onde o passado e o futuro se entrelaçariam de formas que ele jamais poderia imaginar. E enquanto o sol se erguia novamente sobre o horizonte, banhando o deserto com uma luz dourada, José sentia que a verdadeira revelação estava prestes a emergir das areias como um antigo segredo que, por fim, se preparava para vir à tona. A penumbra da câmara oculta parecia respirar histórias antigas. Cada pedra testemunha silenciosa de segredos guardados com zelo. O ar estava denso, carregado de uma aura sagrada que envolvia José e seus irmãos em um manto etéreo de reverência e emoção. Ao tocar os ossos de sua mãe, José sentiu uma corrente de eletricidade espiritual percorrer seu corpo. Aquela era uma conexão que atravessava o tempo e as barreiras do desconhecido, um laço que nem mesmo a morte poderia romper. Os pergaminhos, escritos em uma caligrafia graciosa, mas firme, narravam a saga de Raquel com uma intensidade que brilhava como estrelas numa noite sem lua. José perdeu-se em suas palavras, sentindo como se pudesse ouvir a voz doce de sua mãe sussurrando os segredos do passado, enquanto o vento soprava suavemente, como se o próprio deserto estivesse respirando em alívio. Pois o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Ele se lembrou de Salmos capítulo 29, versículo 11, e encontrou consolo na promessa divina. No âmago de seu ser, José lutava contra a dor da perda e o poder da verdade redentora. Era como se seu coração fosse uma balança, oscilando entre o peso do passado e a leveza de um futuro iluminado pela revelação. Ele lembrou-se das palavras de Jó, capítulo 23, versículo 10. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Provando-me ele, sairei como ouro. E nesse pensamento, José encontrou a paz que tanto buscara. Sua fé fora testada, e ele emergira mais forte, sua alma polida pela adversidade. Mas dentro daquela câmara, algo mais chamou sua atenção. Um pequeno artefato brilhante, meio enterrado nas areias do tempo. Era um amuleto,
um símbolo de poder e proteção que emanava uma luz suave e misteriosa. José o pegou com cuidado, sentindo que carregava um enigma que talvez precisasse ser desvendado. Olhou para seus irmãos, que o observavam com olhos cheios de expectativa e confiança. Havia mais segredos a serem revelados, mais histórias a serem contadas, cada uma um fio no vasto tecido do destino. Enquanto a luz do luar se infiltrava na câmara pela fresta de uma rocha, José soube que o capítulo seguinte de sua jornada estava apenas começando e que, embora o mistério de Raquel tivesse sido desvendado, o amuleto brilhante prometia um novo desafio e uma nova direção para sua fé e coragem. O que ele significava? E que outros mistérios ele guardaria em seu brilho enigmático? Os ventos do deserto sopravam suavemente sobre as areias do Egito, trazendo consigo ecos de um passado que se recusava a ser esquecido. José, sentado em sua câmara austera, olhava para o horizonte como se pudesse ver além do tempo e do espaço, seus olhos refletindo a sabedoria acumulada ao longo de uma vida repleta de sonhos e provações. Era como se cada grão de areia que dançava no ar contasse uma história, uma passagem de sua jornada desde os dias de cárcere até o auge do poder. Naquela tarde, o sol derramava uma luz dourada sobre as pedras antigas, e os irmãos de José, homens já marcados pelo tempo, se reuniam ao seu redor como planetas orbitando uma estrela que estava prestes a se apagar. Ele os olhava e via não apenas seus rostos, mas também as linhas invisíveis do destino que os haviam entrelaçado desde a infância. No âmago de seu coração, uma batalha silenciosa entre a dor de deixar este mundo e a fé em um amanhã prometido fervilhava intensamente. Uma luta antiga como a de Jó, capítulo 23, versículo 10, onde a certeza de ser refinado como ouro sustentava sua alma. Meus irmãos, José começou, sua voz suave e carregada de emoção. Lembrem-se de que o que hoje parece um fim, na verdade é apenas uma nova aurora. Assim como a luz rompe a escuridão da noite, Deus tem um plano que transcende nossa compreensão, como está em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Seu pedido para que levassem seus ossos de volta à terra prometida não era apenas um desejo final, mas um símbolo de esperança e de aliança, uma cadeia inquebrável de fé que os conectava ao pacto ancestral. O crepúsculo se adensava, lançando sombras longas e misteriosas que pareciam sussurrar segredos de eras passadas. José estava em paz, mas o mundo ao redor não estava pronto para liberá-lo, sem antes revelar o mistério que os séculos tentariam esconder. Algo estava guardado, enterrado nas dobraduras do tempo, esperando para ser desvendado. As estrelas começavam a piscar no céu como olhos vigilantes, e José sabia que a história não terminava ali. O mistério continuava, prometendo revelar suas verdades ocultas àqueles que ousassem escutar. O tempo passaria, as marés do destino mudariam, mas a promessa de José de que a verdade sempre encontraria seu caminho de volta à luz permanecia. O que ele não sabia era que, nas sombras, uma nova história estava se formando, pronta para alterar o curso de tudo que ele conhecia. No crepúsculo de sua vida, José do Egito, o servo fiel e o sonhador que se tornou o governador de toda a terra do Egito, repousava em paz. Rodeado por seus filhos e netos, José olhava para trás, refletindo sobre a jornada extraordinária que Deus lhe permitiu trilhar. Da rejeição ao resgate, da escravidão à glória, sua vida foi uma manifestação poderosa do amor e da providência divina. José sempre carregou consigo a esperança de que Deus cumpriria suas promessas. Ele recordava como Deus o sustentou quando foi vendido por seus próprios irmãos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Apesar das traições e das dificuldades, José nunca perdeu a fé, confiando que Deus estava orquestrando um plano maior. No leito de morte, José reuniu seus irmãos e filhos e, em um momento de profunda fé, reafirmou a promessa de Deus de que um dia seria levado de volta à terra prometida. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Gênesis capítulo 50, versículo 25. Assim, ele plantou a semente da esperança e da redenção,
uma lembrança viva de que Deus sempre cumpre suas promessas. Então, com o coração pleno de paz e gratidão, José partiu para estar com o Senhor. Sua morte não foi um fim, mas um elo no ciclo contínuo da promessa divina. Os anos se passaram, mas o seu legado de fé e perseverança continuou a inspirar gerações, lembrando a todos que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus está presente, agindo para o nosso bem. Querido amigo, se você chegou até aqui de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Se você deseja se aprofundar ainda mais na palavra, recomendo o aplicativo do Pregador, 10.000 sermões prontos, um recurso valioso para enriquecer seu conhecimento. O link está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe sua jornada de fé e até a próxima história inspiradora. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.